Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Quantos têm o texto santo? Ergam. Ótimo. Vamos continuar o exame do Evangelho de Marcos, Evangelho segundo João Marcos. Estamos na 79ª exposição sequencial desta obra e hoje nós vamos abrir o 12º capítulo. Marcos 12. Marcos 12. Nós vamos examinar uma unidade um tanto longa, e eu consegui, pela graça de Deus, cobri-la de uma vez só. Marcos 12, nós vamos considerar do 1º ao 12º versículo. Eu leio da Ara, você acompanha, deixa a Bíblia aberta no teu colo. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles os frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo lhes enviou outro servo, e eles os esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhes enviou por fim, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: olha, este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. E ainda não lestes essa escritura, disse Jesus: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuraram prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferia esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Pai, fala conosco, Pai. Instrui os nossos corações, Pai querido. Queremos ouvir a tua voz. O teu povo não veio aqui me ouvir. O teu povo quer te ouvir, Pai. Fala conosco, nós te pedimos mais uma vez em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: nós continuamos examinando os últimos dias de Jesus neste mundo. Já vimos que em sua última semana de vida, ele é recebido com honrarias em Jerusalém, na famosa entrada triunfal, Marcos 11, 1 a 11. No dia seguinte, Jesus volta à cidade, amaldiçoa a figueira e purifica o templo, Marcos 11, 12 a 19. No terceiro dia, que é o dia que nós estamos avaliando, Jesus adentra outra vez a capital, enquanto pregava, passeava e ensinava dentro do templo. O suprassumo da liderança judaica o interrompe. Marcos 11, 27. Enquanto Jesus estava andando pelo templo, vieram ao seu encontro os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos. E lhe perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas?
Cristo responde a pergunta deles com outra pergunta. O batismo de João era do céu ou era dos homens? Ou seja, João foi enviado por Deus ou João foi enviado por homens? Eles fizeram uma reuniãozinha à parte e concluíram estar em um beco sem saída. Se nós dissermos que João foi enviado por Deus, Jesus vai nos perguntar: por que então vocês não se arrependeram e se submeteram à mensagem dele? Por outro lado, se nós dissermos que João não foi enviado por Deus, o povão nos apedrejará. Então, encurralados, os líderes cretinamente responderam: não sabemos. Jesus então se nega a responder a pergunta deles, vez que eles se recusaram a admitir a verdade. Moral da história: pessoas contenciosas, isso vale para nós, pessoas contenciosas e pessoas que não estão interessadas na verdade, não precisam ser consideradas, não precisam ser levadas em conta. Esse foi o ponto central da nossa última palavra, tudo isso a título de introdução. Depois desse embate, Jesus, com sua autoridade questionada, depois desse embate, Jesus então conta uma parábola que nós acabamos de ler. É bom enfatizar que Israel era um país agropecuário, então havia vinhedo, por todo lado havia muito vinhedo, ovelha, era um país agrícola, e os vinhedos eram comuns nos campos e nas encostas das montanhas. Esta parábola, esta história fictícia, é obviamente espelhada na parábola da vinha bravia, da vinha má, em Isaías 5 em diante. Eu te convido a te voltar, deixa um dedo em Marcos aí marcando, eu te convido a te voltar ao espelho, a olhar o espelho desta parábola em Isaías capítulo 5. Abre comigo Isaías 5, deixa um dedo em Marcos 12, e recua para o Antigo Testamento, Isaías, versículo 5, ou capítulo 5, perdão, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: cantarei para o meu amado o seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amado tinha uma vinha na encosta fértil de uma colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele, o amado, esperava que desse boas uvas, mas só deu uvas azedas, algumas traduções, uvas bravias, uvas que não valiam nada. A parábola composta por Jesus faz claro paralelo à parábola que Isaías está narrando aqui. Eu vou ler para ti de novo Marcos 12, 1. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca, cavou um tanque para prensar uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores. Deste texto, nós encontramos a primeira figura da parábola, que eu acabei de ler, um certo homem na NVI. Na área, um homem. Quem é este homem? Você pergunta. Quem é este homem? A segunda figura é a vinha. O que é ou quem é a vinha? Já que tu estás em Isaías 5, só faz bater o olho 5 versículos embaixo, tu lestes 1 e o 2. Olha o 5 aí, está explicitamente respondido. Isaías 5, 7. A vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Os judeus que estão ouvindo a Jesus pregar são justamente a vinha do Senhor, a vinha que Deus plantou.
Note que a vinha do Senhor, a plantação de uvas de Deus, tem 3 elementos subjacentes, notaram? 3 elementos subjacentes: uma cerca, um tanque e uma torre. Estes componentes são arquétipos de privilégios espirituais dados exclusivamente à nação eleita, dada à amada Israel, menina dos olhos do Senhor, Deuteronômio 32, 10. Eu queria examinar contigo rapidamente esses 3 elementos. Deixa o texto aberto, volta lá para Marcos 12. Comentando o primeiro elemento da parábola, Jesus diz que um homem colocou uma cerca ao redor dela. Marcos 12, 1, parte C. A cerca, ou sebe na Ara, era uma barreira que servia para proteger a plantação de animais selvagens e de ladrões. Figurativamente, a cerca era a lei de Deus. Essa lei protegia, cercava Israel de se contaminar com todas as nações, pois o sistema religioso, o judaísmo, manteria pura e santa. Esta lei unicamente dada a Israel faria dela a nação moralmente superior a qualquer nação do mundo. A Torá foi um tesouro de valor inestimável, um privilégio indizível concedido a Israel, aspas, pelo ministério dos anjos. Atos 7, 53. Então tu tens aí a cerca e o que está por trás, o que está figurado por trás da cerca. Em segundo lugar, Cristo afirma ainda que o homem cavou um tanque, em algumas traduções, um lagar, para prensar as uvas. Marcos 12, 1, parte D, D de dado. O lagar era um tanque onde as uvas eram pisadas para separar o sólido, né, do líquido. O suco da semente da casca, o mosto ou suco grosso escorria por uma canaleta e era armazenado ou depositado em odres ou vasos de barro. Figurativamente, o tanque, o lagar, representa as inúmeras bênçãos que Deus armazenou ou depositou exclusivamente na conta desta nação singular. Paulo fala sobre esses tesouros maravilhosos, e aqui eu vou ler um texto muito conhecido de vocês, e eu vou sanduichar a caminho. Eu vou dizer de novo, eu vou ler Romanos 9, 5, 4 e 5, e enquanto eu for lendo, eu vou sanduichando o que é que Paulo está dizendo. Eu vou tornando explícito aquilo que está implícito. Romanos 9, 4 e 5, vocês conhecem muito bem o texto. Paulo está falando sobre os privilégios de Israel. Romanos 9, 4 a 5. Deles, dos judeus, é a adoção de filhos. Única nação do planeta adotada por Deus. Deles é a glória divina, o Shekinah. Deles é a habitação. Deles é a presença de Deus. Deles são as alianças. A aliança abraâmica, Gênesis 12, 15 a 17, a aliança sinaítica, Êxodo 19 a 31, os capítulos, aliança davídica, 2 Samuel 7, 8 a 16, e a aliança redentiva, Jeremias 31, 31 a 34. A eles foi dada a concessão da lei. Aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, Romanos 3, 9. A eles foi dado o antigo, todo o corpo do Antigo Testamento. A eles foi concedida a adoração no templo. Todo o sistema cerimonial foi dado a eles. As várias sacrifícios, purificações e etc. A eles foi dado as promessas, o Messias que viria, o reino do Messias, a vida eterna.
deles, dos judeus, são os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, e a partir deles, dos judeus, se traça a linhagem humana do Cristo. Não é coincidência, não é acidente que Jesus era judeu. Isso aqui não foi um acaso que Jesus Cristo era judeu. O Messias deveria ser da etnia de Abraão e de Davi. Que tremendo tesouro, que tremendo privilégio, que privilégio indizível, depositado, armazenado na conta de Israel. Jesus segue adiante afirmando que o homem, aspas, construiu uma torre, Marcos 12, 1, parte E. A torre ou posto elevado de observação servia para vigilância da vinha, para abrigo dos trabalhadores e para armazenamento de sementes e ferramentas de trabalho. Figurativamente, a torre representava o posto elevado de comunhão com Deus verdadeiro, representava o ponto de contato com Deus, representava o tabernáculo do deserto, representava o templo em Jerusalém. Nenhuma nação, digo de novo, nenhuma nação do mundo tinha esse direito. Nenhuma nação tinha o privilégio de ter comunhão especial com um Deus verdadeiro. Várias pessoas fora da nação, indivíduos, tinham. Por exemplo, os magos vieram até Israel. Mas nenhuma nação, enquanto grupo étnico, tinha esse privilégio. Somente Israel. Que privilégio maravilhoso, que privilégio tremendo foi dado aos judeus. Jesus segue a narrativa afirmando que, na parte final do versículo 1, Marcos 12, 1, Jesus diz, aspas, depois arrendou ou alugou a vinha para alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Note que Jesus diz que a vinha Israel foi arrendada, foi alugada. Em outras palavras, a vinha tinha um dono, como nós lemos em Isaías 5, 7, a vinha do Senhor. Além deles não serem donos de si mesmos, além dos judeus não serem donos de si, tudo que eles tinham era de Deus. Obviamente, eles, os judeus, não estavam cônscios deste fato, tal qual muitos de nós, cristãos, não estamos cônscios, muitas das vezes, que tudo o que nós temos pertence ao Senhor. Os nossos próprios corpos, 1 Coríntios 6,19, não sabeis vós que sois propriedade de Deus? Os nossos próprios corpos, os nossos bens, os nossos filhos, o nosso dinheiro, enfim, tudo que temos não é nosso, é do Senhor, é arrendado para nós. E aqui eu luto com isso, meus irmãos. Isso aqui é uma luta. Por exemplo, o carro bateu. Olha, Senhor, eu não devo dizer o meu carro, o carro do Senhor bateu. O teu carro bateu. Não é meu carro. Não é fácil, muitas vezes, colocar isso em prática no nosso dia a dia. Os meus filhos, o Joe e a Radassa, não são meus. Não são minha propriedade, é do Senhor. Eu estou criando para o Senhor. O meu dinheiro, olha aí de novo. O dinheiro é do Senhor. Então, quando alguém me pede alguma coisa, ou diz alguma coisa, eu tenho que consultar o Senhor. O que o Senhor acha disso? Ai, que me empresta aí. Então, eu tenho que... O que é que o Senhor acha disso? Isso aqui não é nenhuma brincadeira. Colocar em prática isso aqui é uma luta. Mas é uma verdade. Que nós precisamos ganhar. Nós precisamos nos apropriar dessas verdades para implementá-las nas nossas vidas. Tudo que os judeus tinham foi arrendado. Foi alugado. Alugou para os agricultores. Alugou a vinha. Tudo que nós temos, a partir dos nossos próprios corpos, pertence ao Senhor. Se a gente vive dessa maneira, isso que é a forma como a gente encara os vários desafios,
as várias situações com que nós nos deparamos, o prisma, o foco muda. E por ele ter arrendado a vinha, o dono da vinha esperava frutos, esperava o produto da vinha. Assim também, o Senhor espera que o meu corpo, como cristão, que é dele, dê frutos de justiça, que os meus bens devem ser usados para a obra do Senhor, que os meus filhos devem honrar a Deus, o meu dinheiro deve cooperar no serviço do Senhor, porque tudo é propriedade do Senhor. Amém, meus irmãos? Quem são os lavradores a quem a vinha foi arrendada? A vinha nós já sabemos que é do Senhor, o povo de Israel. Quem são os lavradores ou os cuidadores da vinha? Bate o olho, tu estás aí no capítulo 12, bate o olho, 11, 27, parte C. Marcos 11, 27, parte C, tu vais ver quem são os lavradores. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos são os lavradores, os cuidadores da vinha. A essa altura da narrativa de Jesus, obviamente que os lavradores aqui não sabem que Cristo está falando com eles, com essa lista que eu acabei de ler para vocês. Eles, até aqui eles estão passando batido, eles estão atentos. No relato de Jesus, aparece um outro personagem, a saber, servos enviados pelo dono da vinha. Olha aí o versículo 2, Marcos 12, 2, olha comigo. Na época da colheita enviou um servo aos lavradores para receber deles do fruto da vinha. Os servos do dono da vinha são os profetas, os verdadeiros homens de Deus enviados à nação. Para quê? Para a santificação da nação, por realinhamento da nação. De que maneira o enviado do dono da vinha, o servo, é recebido pelos arrendatários? Olha comigo versículos 3 a 5, lê comigo. Mas eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. 4. Então enviou-lhes outro servo, e eles bateram na cabeça e o humilharam. 5. Enviou ainda outro, o qual mataram. Enviou muitos outros, alguns bateram e outros mataram. Fecha aspas. O batista reformado John MacArthur faz um excelente resumo do tratamento dos mensageiros de Deus a Israel. E aqui eu vou citá-lo. O pai da igreja, Justino Marte, acusa os judeus de terem cerrado ao meio o profeta Isaías, e existe uma referência provável a isso em Hebreus 11, 37, cerrado ao meio fiéis pregadores de Deus. Jeremias, o profeta, fiel pregador que avisou sobre o juízo de Deus e do cativeiro babilônico, foi constantemente maltratado, abusado sem cessar, jogado no poço, e a tradição diz que ele foi apedrejado até a morte. O profeta Ezequiel, por exemplo, foi assassinado por um israelita que ele repreendeu acuradamente. Os profetas Elias e Amós tiveram de fugir para não serem mortos. O sacerdote Zacarias, segundo a Crônica 24, foi rejeitado e apedrejado até a morte no interior do templo. O profeta Miqueias foi esbofeteado várias vezes pelos falsos profetas, como nós lemos em 1 Reis 22. É desta forma que os verdadeiros homens de Deus foram tratados em Israel. Essa é a história do tratamento dispensado aos pregadores enviados por Deus à nação Israel. No segmento da parábola, lemos a reflexão do dono da vinha. Ele pondera, perdeu todos os seus servos, versos 6 a 8, olha comigo. Faltava a ele ainda um para enviar, seu filho amado. Por fim,
o enviou dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns: olha, este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim eles, os lavradores perversos, o agarraram e o mataram e lançaram fora da vinha. Podemos bem imaginar, meus irmãos, a essa altura da narrativa, que todos os judeus estão vendo aquela parábola injuriados. Está todo mundo injuriado diante daquela. Isso aqui é uma história fictícia que Jesus está criando impromptu. Lembremos também que há uma massa gigantesca de gente no interior do pátio dos gentios ouvindo a Jesus. Depois do bárbaro assassinato do filho do patrão, Jesus pergunta aos presentes, 11:9, parte A: o que fará então o dono da vinha? Lemos no texto paralelo a resposta. O texto paralelo, Mateus 21:41. Eu vou ler na NVT. Os líderes religiosos, olha quem foi que se propôs a responder. Os líderes religiosos responderam: ele, o dono da vinha, os matará cruelmente e arrendará o vinhedo para outros, que lhe darão sua parte em cada colheita. Tu percebes aí como que Jesus os encurralou? Eles responderam. Justamente o grupo respondeu o que Jesus queria ouvir. Como que Jesus reage a respostas dos dignitários? Marcos 12, 10 e 11. Aparentemente, porque Jesus muda de metáfora, aparentemente a resposta de Jesus não tem ligação, mas eu vou mostrar que tem. Olha o que Jesus diz: vocês nunca leram esta passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. O que cargas d'água Jesus está fazendo aqui? Está citando o conhecidíssimo Salmo 118. Acompanha comigo. Agora eu vou precisar que você aperte o cinto para você acompanhar esse raciocínio aqui. 2 dias atrás, as multidões haviam aplicado a Jesus justamente este salmo, Salmo 118. Eles aplicaram a Jesus Salmo 118, 25 e 26, citado em Marcos 11. Os que iam adiante de Jesus e os que o seguiam gritavam, está aqui o salmo: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o reino vindouro do nosso pai Davi. Olha aqui como que Jesus trabalha a coisa. A multidão aplicou o Salmo 118 a Jesus. E qual foi a reação dos líderes? A reação dos líderes ao louvor das multidões está em Lucas 19. Alguns fariseus que estavam entre a multidão disseram: mestre, repreende teus seguidores. Olha o que estão dizendo aí a respeito de ti. Tu aceitas serem chamado o filho de Davi, o Messias? Tu aceitas isso? Se eles se calarem, disse Jesus, as pedras vão clamar. Vocês não estão enxergando quem eu sou? Vocês não estão vendo quem eu sou? Caramba! É tão óbvio que o povão viu. E você, os doutores das Escrituras, vocês que conhecem tanto de Bíblia, vocês que decoram a Bíblia, vocês não estão enxergando, não? As multidões reconhecem ser Jesus o Messias, o filho de Davi. Por outro lado, os líderes o rejeitam cabalmente. Isso aqui é equivalente a alguém que leu a história do Batman e curtiu o Batman a vida inteira, vendo
quando finalmente o Batman apareceu, ele confundiu com Coringa. A insanidade é nesse nível. Vocês levaram a vida inteira estudando a Bíblia. Vocês não estão me enxergando, não? Isso aqui não está no meu script, mas eu acho que vale a pena. Há uma grande lição aqui para nós também. Nós podemos estudar a Bíblia. Nós podemos nos dedicar ao estudo da Bíblia e estarmos longe de Deus. Muito cuidado, meus irmãos. Nós podemos estudar, ler a Bíblia, decorar versículos, mas o nosso coração pode, não deve, mas pode estar longe de Deus. Assim como aqueles grandes eruditos que tinham um conhecimento cavalar das Escrituras, decoravam a Torá inteira. Nenhum de nós faz isso. Isso aqui é uma lição a mais para mim e para você. Na citação do Salmo 118, Jesus usa a metáfora pedra angular para si mesmo. Na antiguidade, esta pedra era colocada no canto do alicerce do futuro edifício a ser construído. A pedra angular era a primeira, a mais básica e essencial parte na construção de um grande prédio. Essa pedra, a pedra angular, determinava a direção, a simetria e a estabilidade de todo edifício. Todas as outras pedras eram alinhadas pela pedra angular. Eu vou dizer isso aqui porque isso aqui é importantíssimo. Depois que a pedra angular era cuidadosamente sentada, as outras pedras, como um pedreiro geralmente faz, só que usa linha, parte daquele ponto, e tudo então é encaixado de acordo com a simetria daquela pedra. Deixa eu agora tentar preencher as lacunas na citação de Jesus do Salmo 118. Salmo 118, 22 e 23, citada por Jesus em Marcos 12, 11 a 10. A pedra, Jesus, que os construtores, os religiosos, rejeitaram, tornou-se a pedra angular, a mais importante pedra da nação. Isso vem do Senhor, o dono da vinha, e é algo maravilhoso para nós. Nesse momento, a ficha cai. Eles conheciam esse texto muito bem. Eles sabiam sobre a pedra angular, a importância dela, e Jesus se toma para si o que a multidão já havia afirmado. Então, quando a ficha cai, Marcos 12, 12, começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois finalmente perceberam que era contra eles que Jesus havia contado aquela parábola. Porém, tinham medo da multidão, por isso deixaram e foram embora. Foi dado aos judeus, eu vou concluindo, foi dado aos judeus privilégios sem igual na história da humanidade. Nenhuma nação recebeu os privilégios que o povo judeu recebeu. A liderança de Israel, os lavradores da vinha, os construtores da nação, rejeitaram completamente tanto os mensageiros de Deus, os profetas, tanto quanto Cristo. Cristo foi igualmente rejeitado e morto. Este Cristo, este Jesus, tornou-se pedra angular, não apenas para os judeus, mas também para nós, gentios. Ouça atentamente, ouça agora muito atentamente. Ele, Jesus, veio e anunciou paz a vocês, gentios, que estavam longe, e paz aos que estavam perto, a nós, judeus. Pois por meio dele, tanto nós, judeus, como vocês, gentios, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, apóstolos dos profetas, tendo Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor. Nós estamos encaixados nesse edifício.
Como responderemos hoje a tão grande salvação? Como responderemos hoje a tão grande privilégio? Veja, os nossos privilégios são superiores aos privilégios que foram dados aos judeus. Como assim, pastor Raik? Os privilégios que nós hoje, depois que o Messias veio, são de uma ordem superior. Hebreus 8:6, por exemplo. Jesus foi encarregado de um serviço sacerdotal que é superior ao dos sacerdotes judeus, pois a aliança que Jesus conseguiu é melhor, porque ela se baseia em promessas maiores ou melhores. Como melhores? Deus no nosso corpo. Os judeus não tinham Deus dentro deles. Depois que Cristo foi assunto aos céus, o Espírito Santo passou a morar no coração da nova Israel, de nós crentes. Que privilégio! Deus se dando a nós. É isso que é o Espírito Santo. Segundo, isso aqui eu elenquei algumas das superiores promessas, algumas das melhores coisas. A promessa de companhia permanente aqui e na eternidade. 3, vitória sobre todos os pecados. Na antiga aliança havia apenas perdão de pecado, não havia promessa para vitória sobre pecado. É exclusivo para nós. Não havia, eu vou dizer de novo isso, não havia para o judeu promessa de vitória sobre o pecado. A promessa para eles era perdão de pecado. Nós temos algo superior. Está diante de nós a promessa que nós podemos vencer qualquer pecado. Um outro exemplo, fim do medo da morte. Jesus conquistou a morte e é possível nós não temermos a morte. Uma outra promessa superior, objetivo de vida claramente definido. O nosso objetivo é nos tornar como Jesus. Uma coisa fácil, esquecendo-me do que está para trás, macho. Meu alvo é Cristo. Para frente, para me tornar mais e mais semelhante a Cristo. Uma outra superior promessa, alegria verdadeira ou gozo interior. O reino de Deus não é coisa material, não é comida nem bebida, mas santidade, paz e alegria. Isso é muito superior. Shalom profundo, paz no coração, que só o Espírito Santo pode dar. O que você fará, meu irmão? Você que me ouve vai alinhar a sua vida, a vida de Cristo, a pedra angular? Qual a tua atitude para com este pequeno servo que te fala nesta manhã? Você receberá este servo que está falando de modo diferente dos lavradores? Ou você terá a mesma atitude? Eu já ouvi isso. Isso não faz diferença para mim. Como que você vai receber a mensagem? Que fará você com o Filho amado, o dono de tudo e de todos? Você que ainda não aceitou a Cristo, não se arrependeu verdadeiramente e não se rendeu ao Messias, que decisão você tomará? Você que está desviado, até vem para a igreja, mas você sabe que a sua vida não está alinhada à pedra angular. Como que você vai reagir? A Bíblia ensina que a palavra de Deus não volta vazia. Ela não volta vazia. Se você ouve, e você nada faz, você está sendo endurecido. A tua situação está se tornando cada vez pior. E se você, esta manhã, que você precisa se render a Cristo, que você precisa aceitar a Cristo e a mensagem que lhe foi dada nesta manhã, que alguma coisa na sua vida precisa mudar. Eu queria que você levantasse a mão corajosamente
neste auditório. Não fique esperando por ninguém, nem olhando para ninguém. Se você sentiu no seu coração, seja homem, levante a sua mão corajosamente nesta manhã, em nome de Jesus. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Há alguém aqui cuja vida precisa mudar. Levante a mão corajosamente na autoridade do sangue de Jesus. Amém, já vi. Pode baixar. Amém, 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 já vi. Amém, pode baixar. Alguém aí no mezanino? Alguém no mezanino entendeu a palavra e sabe que algo precisa mudar na tua vida? Levante a mão corajosamente em nome de Jesus. Pai, eu quero orar por essas mãos levantadas. Que as nossas vidas, em especial esses que ergueram as mãos para ti, que as nossas vidas se alinhem à pedra angular. Que as nossas vidas estejam em conformidade com aquilo que Cristo quer para nós. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Papai, nós te pedimos. Em nome de Jesus, e o povo de Deus diz...